no Stella Street, o primeiro podcast voltado exclusivamente para a literatura romântica, entrevistas, bate-papo, novidades e muito mais. Acompanhe nossas redes sociais toda terça-feira. Olá, leitoras do Brasil, aqui quem fala é o Marcos Souza em mais um Stella Street especial com as minhas amigas AJ Ventura, Denise Teles. Eu já ia chamar outra pessoa aqui que ela não está presente, eu não posso mais citar nomes que não estão presentes, né? Como estão, meninas? Tudo certinho? Então, gente, hoje é um programa especial, nós vamos dedicar esse programa para duas pessoas queridas e amáveis, Ivana e Marinette. Anos 80. Não, vou botar uma música romântica aí no fundo pra gente poder celebrar esse dia. Quem é a Ivana e quem é a Marinette? São duas pessoas que moram no nosso coração? São duas pessoas que nós devemos combater? Quem são Ivana e Marinette? Conta a história, Ana Ju. Conta aí pra gente quem são essas duas amigas aí. Então, Ivana e Marinette são pessoas fictícias, digamos assim. Pessoas que curtem avaliar livro na Amazon. É o lugar, é a plataforma que a maioria das autoras nacionais usa para publicar seus livros, seus e-books. E realmente tem gente que sabe usar a ferramenta, tem gente que sabe como julgar, digamos assim, e tem gente que talvez erre um pouco ou pese um pouco na mão na hora de fazer esses comentários. Então, a gente vai falar sobre como essas avaliações são feitas e o que vale ser feito, o que pode ser dito numa resenha ou numa avaliação da Amazon. E até onde o leitor pode ir na hora de criticar um livro. Qual o limite da crítica, né? Então, a gente está brincando aqui, mas a ideia surgiu a partir de um comentário de um livro que particularmente aqui nós três e muita gente está adorando ler, né, que é Uma Proposta Indecente, da Emma Wiles, né, que saiu, né, pela Cherish Books, é um livro digital. E o livro, quando foi lançado, ele causou um burburinho muito grande entre as fãs do gênero de época. Né, muita gente está se desafiando aí, lendo pela primeira vez, né, romance de época através da Emma Wiles. E aí nós fomos surpreendidas com um comentário que é um comentário de 1 estrela. Eu falei, gente, alguém deu 1 estrela pra Emma Wiles. Pra gente foi muito surpreendente, né? Eu acho que pra Emma Wiles também deve ter sido. Olha lá, gente, o que aconteceu? O que houve? What happened? Ela tá lá na casa assim, what? Tá lá em Connecticut, Massachusetts. Ela é desse lugar? Eu não sei. Então, a Ivana... Vamos ler o comentário da Ivana? Sim. Olha só, gente. Voz empossada. A sobrinha perdida do Lombardi vai ler aqui pra gente. O título é Cansativo e Sem Conteúdo. E aí vem a resenha dela. Foi sofrível chegar ao final do livro, pois o mesmo é extremamente cansativo, sem tramas e chato. A história fica na posta e paralelamente na de outro amigo. Nada demais, nada que prenda a atenção do leitor. E olha que sempre gostei de romances de época, mas esse não. Ivana. O que dizer, Ivana? Assinado. Então, né, isso entra... Claro que a gente está falando de uma autora internacional, né? E autoras internacionais, nesse caso, eu acho que durante muito tempo a gente tinha meio que mais liberdade, né? Nem liberdade, talvez mais... menos problemas na hora de comentar, fazer uma crítica negativa para uma autora internacional. O livro já tinha sido lançado, a autora não tá nem aí pra gente, a gente pode comentar e falar, não gostei, é uma porcaria. Porque tem comentários que a gente faz aqui numa roda entre amigos, então a gente tem que tomar cuidado aqui, né? Não vai falar no comentário, não. Se você tá só com as amigas ler um livro, e aí você gostou? Menina, detestei. Nem lê que você não vai gostar, é um negócio sem pé nem cabeça, é diferente. Quando a gente vai pra internet, o negócio toma uma proporção estranha. A gente achou estranho porque... Gente, sem brincadeira, o livro é maravilhoso. Não é só minha opinião, não, tá, gente? Vamos ler o livro. O livro é maravilhoso, né? É a história de uma jovem viúva, né, que não teve um casamento legal e ao longo do livro você vai descobrindo como foi esse casamento, né, que sofre pressão agora de um primo do marido, que era o cara que daria tudo que o cara tinha deixado, mas o marido deixou ela muito bem de vida. E esse primo tá cercando ela, porque na verdade o que o primo quer? O primo quer ficar com o que é dela. E ela é uma pessoa que não teve um bom casamento e ela quer saber se ela é uma pessoa fria. Enquanto a partida tem dois caras, né? 2 personagens aí, que são 2 amigos, que são gente boa, mas estavam no momento meio da cachaça. Na cachaça você faz não sabe o que tá falando. Eles apostam em quem seria o maior amante, né? De toda Londres.
e alguém vai ter que ir lá desempatar a parada. Como ela é uma pessoa super encantadora, adorável, assim, né, ela, na verdade, todo mundo conhecia exatamente para ser um modelo, né, de mulher. Ela vai lá e... Mulher sóbria. Exatamente. Ela se propõe pra desempatar. Eu vou dar a pontuação desse negócio. Ninguém me oferece um negócio desse. Jason Momoa e Henry Cavill. Eu imagino isso da sua ajuda. Eu falo, não precisa nem me pagar, irmão. Eu tô indo. Cara, e aí o livro se desenrola a partir disso. E esses dois personagens, lembrando, assim, acho que é legal falar, não é um triângulo amoroso, tá? O livro vai ter eu acho que é um desfecho muito bonito. Todos os personagens têm experiências de vida que levaram ele pra estarem, levaram esses personagens pra chegar nesse lugar. Então é um livro muito bonito. E eu falei, cara, mas como assim a Ivana não gostou desse livro? E aí a gente começou a discutir sobre essa avaliação, né? E como outras avaliações parecidas, né, tinham não só da Ivana, como também da nossa amiga Marinette, né? A Marinette também deu, né, comentários assim. Isso acaba sendo comentários que as nossas autoras nacionais, acabam passando muito, né? E elas, assim, comentários que alguns, gente, eu vou ser muito sincero, eu não acredito na veracidade de alguns comentários que são colocados na Amazon, sabe? Por incrível que pareça, assim, você pode ter 10 leitoras, uma pode ser uma hater e você não sabe. Ela vai estar lá e faz um comentário pra tentar te diminuir mesmo. Gente, ser humano é um bicho muito complexo, né? E aí aquele comentário que às vezes não tem pé nem cabeça sobre um livro, eu acho que opinião é uma coisa, crítica é uma coisa, mas tem coisas que são colocadas na internet com a clara intenção de te derrubar. A autora nacional independente, ela tem uma posição muito frágil. Então, qual é a posição frágil? Ela faz tudo. Ela se responsabiliza pela edição do seu livro, pela revisão, pela capa, pela divulgação, pelas parcerias. Ela faz tudo. E aí vem um comentário que, cara, não desce bem. Eu acho que nessa hora a gente também tem que ter um pouco de empatia na hora de falar alguma coisa, na hora de escrever algo. Só um pouco de cuidado, né? Na verdade, a minha dúvida, a questão que fica na minha cabeça é tipo, em que sentido, o que a gente ganha com a avaliação, né? No Brasil não há muito interesse, não há uma... interesse não é a palavra, mas não existe o hábito de se fazer avaliação. Sim. Se você entra na Amazon americana à procura de uma tomada, à procura de um plug, uma coisa que custa 50 centavos, vai ter 800 avaliações. O americano avalia tudo. Isso é ótimo. A avaliação é uma coisa excelente porque, às vezes, a informação que ele dá ali até é uma das opções da Amazon. Essa informação foi útil para você? Quando você avalia, ele pede que outras pessoas digam se o que você disse era útil. E às vezes é útil porque, por exemplo, pode não parecer importante, mas eu fui comprar essa tomada e tava assim, é bacana, mas ela só encaixa se for do lado direito da parede. Eu comprei porque eu quero colocar do lado esquerdo. Eu não vou comprar mais. Foi útil pra mim. Já sabe que não dá pra comprar. Sabe? Então, o que é útil? O que poderia ser considerado útil num livro numa avaliação de livro? No caso da tomada, talvez a tomada fique chateada, porque ela fala, por que você não me quis? Eu tenho 2 pinos maravilhosos aqui, a gente dá um jeito, bota um suportezinho do lado esquerdo. As nossas autoras, claro, gente, com isso eu não tô querendo minimizar o fato das pessoas não posso dizer o que eu acho. Claro que você pode, por favor, escreva. A gente estava conversando aqui antes do programa lá, porque antes do programa lá, a gente faz um tratamento com uma fonoaudióloga que está ali no quarto, né, para poder treinar a voz. A gente estava comentando, né, sobre essa questão de você vai ler os comentários, tem comentários que são maravilhosos na Amazon. Eu vou para o comentário, eu leio o livro e eu não gosto. Aí eu falo, gente, não é possível, será que sou eu? Aí eu vou lá e leio, eu sempre vou ler os comentários para saber se eu vou gostar daquele livro ou não. Tem comentário, quando vem comentário um atrás do outro negativo, gente, eu digo, eu não pego livro. Eu não pego, não adianta. A minha vida é muito curta, tem muita opção na Amazon, eu preciso de orientação. Na maioria das vezes, livros que eu li e tinha avaliações excelentes, eu não curti. Sou eu que não gosto, que não gostei do livro, né? O livro é mesmo ruim. Eu sempre acho que a gente tem que comprovar. Vai ler. Eu optei, né, por não fazer determinados tipos de comentário na Amazon por conta disso, sabe? Porque às vezes eu posso ser mal interpretada, eu não sei até que ponto eu posso ir. Eu entendo que algumas autoras, a gente criou um meio de sustento para muita gente no Brasil, né? Autoras que talvez eu não lesse, que estavam muito afastadas nesse circuito, né, Rio-São Paulo, porque no final é verdade, gente, Rio-São Paulo acaba trazendo essas pessoas com muito mais facilidade pra gente conhecer. Então tem a autora nordestina que eu passei a conhecer por causa da Amazon,
né? Tem autora que estava lá com seus trabalhos guardados, começou a publicar, começou a vender pra caramba. Então isso é um ponto. Outro ponto é assim, é a autora você sentir o amadurecimento dela. Às vezes a crítica ajuda a autora a crescer também. Então, mas onde a gente perde a mão? Eu não sei. Por exemplo, esse comentário da minha amiga, Ivana, se você estiver me ouvindo, assim, Ivana, eu queria muito te conhecer, tomar um café, te dar uns livros aí pra você dar uma vida. A Ivana não gostou. Mas assim, eu tive curiosidade pra ir lá ver o que a Ivana gosta. Gente, a maioria das coisas que a Ivana gosta, eu não gosto. Alguns ela foi dura, ela é certeira. Ela não poupa. Não, ela vai falar o que ela acha e acabou. O que pode ser bom por um lado, mas eu fico muito só tem um detalhe que me deixa na dúvida em relação à nossa amiga Ivana. É que ela fala, e olha que eu leio romance de época. E nas avaliações dela não tem nada sobre outros romances de época. Não sei se ela lê físico, né? Provavelmente. Eu acho que, assim, de verdade, a pessoa tem todo o direito de dar opinião. E essa opinião pode ser útil para alguém. A única coisa que eu acho que tem que se pensar é quando você vê uma avaliação que ela é muito discrepante de todo o resto. Sim. O livro tem 30 avaliações, uma avaliação 1 estrela. É pra você pensar, tipo, será que essa pessoa estava procurando uma coisa específica que ela não encontrou no livro? Será que ela é uma pessoa mais crítica? É porque a Ivana é muito crítica, gente. As avaliações de Ivana são Ivana é uma pessoa que precisa ser entretida, porque ela acha tudo chato e cansativo. Aí a questão é, o problema tá no livro ou o problema tá com a Ivana? Ivana, não tô falando isso. Ivana, inclusive, essa altura já achou tudo chato e cansativo. Que a gente falou. Eu acho que o principal na hora de criticar é você ser responsável. Sim. Uma crítica responsável, mesmo negativa, ela ajuda. Agora, se você criticar de uma forma que você está atrapalhando a imagem da escritora, é muito complicado. E não ser verdadeiro aquilo, né? Acabar... E você sem ter até base do tipo de crítica que está fazendo. Eu lembrei de uma entrevista do Paulo Gustavo ele pede para as produtoras e perguntar depois no final do show, que Minha Mãe é uma peça que tinha muita velhinha. Aí tinha uma velhinha lá, aí tinha uma produtora ouvindo, ela falou, não gostei, chato pra caramba, fala demais, não entendi nada do que ele falava, um som horroroso. Aí ela falou, senhora, mas o que a senhora gostou? Aí ela, hein? Que? A mulher era surda. Então assim, ela fez uma crítica, mas o problema estava com ela não estava ouvindo o que estava rolando, né? Eu lembro de uma fase que uma autora nacional, não vou me lembrar o nome dela, estava falando que estava recebendo umas críticas negativas que ela não sabia a origem daquilo. E ela falou, gente, por favor, não tô falando que a pessoa não pode criticar. Eu só tô achando os comentários discrepantes porque não tem nada a ver com o meu livro. Não tem nada a ver. A pessoa tá fazendo uma crítica que parece muito estranha e tal. E aí a gente ficou, lembro na época que o pessoal foi pesquisar, perguntar, e aí chegou-se à conclusão que aquilo era a mando de alguém. Alguém estava mandando ir lá criticar o livro para baixar. Gente, isso não é mentira. Algumas autoras, né, a gente vai ter uns pequenos depoimentos aqui de algumas autoras falando nesse programa, que passaram por isso, né, com críticas negativas. Gente, crítica negativa eu acho que não é um problema, né? Como a Denise falou. Se uma crítica negativa, ela pode fazer você crescer, né? Eu sempre que uma coisa que eu me orgulhava muito, tem coisa que a gente sempre se orgulha muito sobre si mesmo, né? Você fala assim, cara, isso aqui eu faço bem. E pra mim, eu sempre achei que as minhas redações eram as melhores. Assim, né? E quando eu fui pra faculdade, eu pensei, cara, isso eu vou escrever comigo mesmo. Vou arrasar. Primeiro trabalho escrito, eu entreguei pra uma professora, que daí a professora leu, e aí eu falei, professora, tá bom? Ela falou assim, então, tá ruim. Eu achei que fosse brincadeira. Aí eu ri e falei, mas tá ruim então, ela, muito ruim. Aí eu falei, tá, professora, mas tá ruim como? Como assim ruim? Eu tava insistindo, eu queria ouvir, né? A pessoa que sabe uma dufista, ela gosta. Aí eu falei, então, eu li muita coisa ruim, mas a coisa ruim que você me entregou é mais ruim do que qualquer coisa ruim que eu já li. Aí eu saí dali e falei, cara, se eu não sou boa nem nisso, o que eu vou fazer? Pra que eu sirvo? Aí ela falou, refaz e me entrega, eu tô te dando outra chance. Eu falei, cara, eu não consigo ser melhor do que isso. Na minha cabeça, isso era o meu melhor. Eu já fiz o meu melhor, eu não tenho condições. Fui pra casa, eu falei, eu vou desistir da faculdade. Se eu não sei fazer isso bem, acabou minha vida, né? Aí eu fui pra casa, eu falei, cara, eu não quero mais, vou pra casa, vou embora. Óbvio que eu não fui, né? Tive que me formar, porque pobre não pode dar o luxo. Fui pra faculdade, comecei a ler, comecei a refazer algumas coisas, entreguei de novo. Ela, cara, melhorou bastante, não precisa melhorar ainda. Hoje eu penso que o que ela fez pra mim foi muito positivo, sim, né? A grande questão é que tem algumas autoras nacionais, óbvio, não vamos citar nome de ninguém, tá? Ninguém tá querendo aqui prejudicar ninguém e tal, a gente só tá fazendo uma avaliação geral,
Porque quando eu leio trabalho de determinadas autoras, eu falo, cara, essa mulher é boa, mas ela tem potencial para ser ótima, né? A questão é, se ela como boa, ela chega no primeiro lugar na Amazon, ganha dinheiro, tem fãs, quem sou eu para chegar para ela e falar assim, cara, eu acho que você tem potencial para ser melhor? Ela já acha que ela é melhor. Outras pessoas... E ela tem uma legião de fãs dizendo que ela é a melhor. E aí chega alguém, nobody, e diz pra ela, cara, eu acho que você tem um potencial incrível, mas eu acho que você tinha que amadurecer mais isso, fazer aquilo. Aí meu medo é soar soberba, prepotente, falar assim, quem é você? Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila da Amazon pra falar pra mim que se eu sou boa ou não sou? Né? É por isso que quando uma autora procura uma beta, né, que é a pessoa que vai ler seu trabalho primeiro, é o seu público leitor, alguém que vai ler e falar pra você, cara, eu curti, a beta tem que ser muito sincera com você. Porque se ela for aquela que só vai enaltecer seu trabalho, gente, isso não serve. Mas isso em qualquer área, né? Eu acho que a gente tem um exemplo fora da literatura, que é o Neymar. Sim. O Neymar é um excelente jogador de futebol que não vai alcançar o seu máximo potencial, porque tem um monte de gente para dizer para ele o quanto ele é incrível, o quanto ele não deve nada a ninguém. Sim. Então, fora de campo, ele é um babaca a maior parte do tempo. Ele dá péssimas entrevistas, ele tem péssimas atitudes com companheiros de clube, com companheiros de seleção. Né? Episódios de bullying com jogadores. Com torcedores. Mas por quê? Porque ele tem um séquito que fica ali dizendo, cara, você é o melhor. Você não precisa disso, você não deve nada a ninguém. Então, assim, você ter gente ao seu redor que só te enalteça, não tem esse efeito. Entendeu? Então, não é dizer que só vamos ter avaliações 5 estrelas, porque toda moeda tem dois lados. Sim. Quantas vezes você pega um livro com 190 avaliações 5 estrelas e você lê e não gosta? Sim. Fala, se 190 pessoas estavam mentindo? Não, mas elas são fãs daquela autora. E esse então, 190, ele é uma referência de um público que é o dela. Exatamente. Quando esse livro vai para outro público, porque, gente, no final, nós estamos numa bolha que corresponde a menos de 20% do mercado editorial brasileiro. E é grande, né? É um mercado grande. A Amazon é um mercado grande. E, gente, esse dado eu não tirei do Fiofó, não, tá, gente? Eu fui pesquisar, fui lá na Publish News, né? Fui ver as estatísticas lá. Então, menos de 20% é o que corresponde hoje, né? E o número já esteve mais baixo. Então, você imagina, a gente está disputando, essas autoras estão disputando espaço dentro desse universo que é amplamente disputado, né? Todo mundo tá ali publicando seus trabalhos, e aí você tem lá 200 avaliações, 5 estrelas de uma autora. Aí ela vai pro mercado formal, vai para uma editora e não vem. Aí você fala, o que aconteceu? O que deu de errado? Cara, o que deu de errado é que, às vezes, alguém chegou para você e você não viu, né? E o processo é um processo longo, né? Você está começando uma carreira de escritora, você vai passar por altos e baixos, né? A gente está vivendo uma crise agora. Muitas autoras que publicam seus livros na Amazon estão sentindo a crise. Não está vendendo tanto quanto antes. Ah, quer dizer que eu sou ruim? Não. Não me atingiu a crise. Você não atingiu porque os seus recursos são múltiplos. Tem ainda tem uma irmã milionária. Então, assim, cara, não tem. Eu estou aqui num castelo, né? Daqui a pouco já tinha vindo pra me buscar. Mansão Ventura. Exatamente. Nossa, que nome, hein? Solar. Prefere mansão ou solar? Solar, que eu acho que tem mais engajamento. Eu lembro que, duas ocasiões, né? Eu sou beta de algumas autoras, né, atualmente. Um em específico foi num caso de um livro, né? O nome do livro é Lady Land. Depois vocês podem indicar, que eu tava betando pra vocês não conhecem, depois eu deixo o link lá pra vocês conhecerem. E tinha uma passagem, acho que dá pra contar, sem ser spoiler. O personagem lá escreveu um livro e tava debaixo da cama. Eu lembro que a gente tinha umas discussões, assim, que durava hora com uma coisa. Isso é mega importante pra conversa, por quê? Cara, eu lembro que a personagem pegou o livro e leu sem ele ver. E aí, a primeira vez que eu li a passagem, eu lembro que eu achei a reação dele muito exagerada. Eu falei, caraca, meu, calma, você teve um lance com a mina deu outro trabalho e ela tá falando, eu li desculpa, porque, assim, foi um vacilão, né? Ela leu, ela não devia ter lido o livro. Foi um vacilo. Mas eu achei a reação dele e ela tá assim, ela leu, ela gostou, e ela tá falando, desculpa, eu não devia ter feito isso e tal. E ele dá umas respostas, eu falei, mas você acha que ele responderia dessa maneira? E a gente conversou sobre isso. Essa é a resposta que ele daria? Eu consigo gostar dele depois disso? Eu vou perdoar ele depois disso? Essa é a grande pergunta que eu sempre levo pro lado pessoal. Eu falo, eu perdoaria essa ofensa? Não sei. E outro caso que eu me lembro agora foi de um livro
que é... Eu não vou lembrar o nome do livro, a Lucy vai me matar. Que é um livro do Jared, que é um personagem, né, que tem na série Ward, é um primo gostosão lá do Sean Ward. E acho que não lembro agora o nome do título. Depois procure pra mim se eu não falar o nome Quando do Eu, alguma coisa. Quando Eu são do Sean. E tem um livro do Jared, que é ele e a mulher na capa. No livro dele, a personagem, que é a Gwen, que ela é a mocinha do livro, ela sofreu violência doméstica, fugiu do marido, o marido era um psicopata, alucinado, teve umas paradas assim. Só que no livro, você só vê ela falando dele. Em nenhum momento tinha ele fazendo maldade. Eu tenho que acreditar na palavra dela que ele é ruim. Com isso, assim, eu entendo que isso acaba sendo trazido pra nossa realidade. A mulher fala, e ela não, as pessoas não acreditam nela. Eu falei, cara, isso pode ser um problema com a leitora também. A leitora, até então, o que você via? Você via o marido que estava fazendo jantar pra ela, ela chega em casa, tem flores jogadas no chão, a cama perfumada, esse cara é maravilhoso. E aí ela fugindo dele. E, tipo, por que ela tá fugindo? Porque ele fez tudo isso pra ela. Eu falei, a gente tem que ter um episódio de violência no livro, na minha opinião, né, quando eu li, porque eu preciso odiar esse cara na mesma medida que ela odeia quem tá ao favor dele. Porque senão a gente não vai odiar. Tipo, e se ela faz um maior plot twist e ela era a filha da mãe, ela que inventou tudo, que ia ser fantástico também, né? Tipo, ela que enganou todo mundo, ele é ótimo mesmo, ele não tá entendendo o que tá rolando, mas a gente tem... Eu achei que tinha que ter um episódio de violência no livro, pra gente olhar pra aquele cara e falar, ah, entendi, ela odeia ele e eu também. Eu preciso odiar aquele personagem. Eu lembro que depois eu fiquei assim, cara, no seu caso não, da Ana Júlia G. Ventura e da Lucy Vargas, eu fiquei assim, não preciso falar pras meninas que elas são boas, elas já sabem que são. Porque eu só vou ficar aqui, maravilhosa, eu vou mandar 15 minutos de aplauso direto. Aí ela, o que é isso? Só pra não ser seu trabalho. Eu acho que isso já tem outras pessoas que vão fazer. Uma beta, ela tem que ser assim, ela tem que olhar e falar, olha, tá ótima, isso aqui não ficou legal. Esse personagem tem... Eu acho que eu sou o terror, eu não posso petar livro, porque eu vejo potencial pra todos os personagens secundários. Eu tô querendo o livro de uma personagem do livro, que já, a história delas, na verdade, já se concluiu, né? É uma escritora que tem uma namorada... Eu queria essa história, eu escreve, se vira. O de época que dá... Assim, uma protesta aqui, eu tô esperando o romance de época da J. Ventura até agora. Me enrola anos, eu tô assim bem preocupada, mas vou botar uma advogada. Vamos falar de Ivana, gente. Tava tão bem com falando de Ivana. Que virada foi, que plot twist foi esse? Aí de Ventura me enrola anos, cara. Assim, esses comentários, né, da Amazon, eles têm que servir pra alguma coisa. Claro que os comentários positivos fazem com que uma autora continue. Porque, assim, cara, é batalha. Uma autora independente, ela tem um trabalho, assim, é um trabalho árduo, né, é cansativo, é doloroso. Você imagina, uma autora que tá o dia inteiro em casa. Às vezes ela se alimenta mal, não tô citando nome de ninguém aqui, né? Se alimenta mal, tá com dor no corpo. De repente tem uma dor que ela nem imaginava, ela levanta e fala, o que é isso? A gente sabe. Então os bons comentários, os comentários positivos, ele mantém ela no trilho, mantém. Agora um comentário, uma crítica bem feita, bem fundamentada, ela tem que olhar para aquilo com outros olhos, ela tem que olhar aquilo... Não, e é aquela história, se você tem uma beta, e essa beta faz o trabalho dela, que é dizer a verdade, sim, e tentar melhorar aquela obra, ela não vai ouvir do leitor aquela crítica. Sim. Porque ela já ouviu antes e consertou. Sim. Agora, tem as duas coisas. Tem a autora que defende o erro. Protege. Ela fala, não, mas isso aqui eu escrevi porque não sei o que. É tipo... Por isso que eu faço isso para pouquíssimas pessoas. Sim. Eu faço isso para pessoas para quem eu posso ser 100% honesta. Eu posso chegar e se eu falar, ó, joga fora porque nada prestou aqui, a pessoa vai saber que eu não quero sabotar, que eu não quero atrapalhar, que a intenção é ajudar. Esse é o motivo pelo qual eu não viro escritora. Porque eu vou falar, gente, isso aqui tá genial. Esse povo aqui não consegue alcançar a minha genialidade. É meio isso, sabe? De você chegar num ponto e de falar, cara, isso não tá legal, eu acho que você tem que mudar. Tem autor que vai te ouvir e vai falar assim, cara, posso ler de novo? Posso ver o que eu dá pra consultar? Então, deixa eu ver se é fato. Porque, cara, um beta, ele leva um tempo pra ler aquilo, leva um tempo pra pensar naquilo, pra te falar o que ele sente. Porque, assim, um beta que vai te elogiar 100% é muito perigoso também, cara. Você vai chegar num trabalho e o seu beta fala, não tem nada que você tenha que mudar, tá tudo perfeito. Meu irmão, troca de beta. Ele não é o beta ideal pra você. Eu vejo várias as indicações que eu tive, né?
lê esse livro que é maravilhoso, eu sou beta dela, esse livro é sensacional. Aí eu vou ler o livro. Cara, na primeira passagem, primeiras páginas do livro já tem um erro. Já na primeira passagem, aquilo já é incoerente, os diálogos são meio, sabe, infantis, precisa passar uma lapidação. E eu falo, cara, a Beca não viu isso? Nossa, você tem que começar a pensar o que tá vindo também. Né? Porque essa crítica extremamente positiva, ela também me preocupa. Só positivo, não tem nada ruim, não é possível. E aí a gente tem o outro lado da moeda, que é o fã da autora, que não tá nem aí pro nada que tá escrito e que dá 5 estrelas. Sim. Pior. O fã da autora que acha que ser bom pra sua autora é ser péssimo pra todas as outras. Sim. Então, o cara não fica contente em dar 5 estrelas pra leitura que ele gosta. Ele vai lá e dá 1 estrela pra leitura que ele acredita que seja concorrente da autora que ele gosta. Que é um absurdo também. Gente, primeiro que não existe isso. Não existe aluno. É óbvio que sempre que você tiver um ranking e que você coloca essas pessoas, essa é a primeira, essa é a segunda, essa é a terceira, isso faz alguma diferença, certo? Você coloca competição na coisa. Sim. Você traz esse aspecto para onde não deveria estar. Mas você quer ajudar o seu autor? Divulga. Divulga o que ele postar, indica para os seus amigos. Não é você destruir o trabalho de outro autor que não tem nada a ver com isso para subir as vendas do que você gosta. E às vezes o leitor faz isso sem a autora estar sabendo. Às vezes na maioria das vezes. A autora tá lá assim. Porque eu também imagino uma autora se prestando esse papel no alto de uma torre, esfregando as mãos e dizendo: destruir façam péssimas resenhas, destruam as crianças. Você passou por isso, Denise, quando tiraram você a oportunidade do baú? Enfim, vamos deixar. Porque eu lembro de um episódio, né, que foi, não vou falar o nome de ninguém, pelo amor de Deus, uma pessoa fez uma resenha negativa de um livro. Mas a resenha era do tipo: gente, que personagem sem noção, eu não faria uma coisa dessa. Foi uma coisa assim, com um tom mais de galhofa, né, na resenha do que outra coisa. Não foi metendo pau, dizendo que a autora era ridícula, os personagens eram horríveis. Não, ela foi pontuando e fazendo uma resenha divertida. Aí ela colocou no final assim: gente, mas olha só, essa é a minha opinião, por favor, leiam um livro. Quero ler os outros, quero ver o desenrolar dessa história. Passou. E aí a situação foi que a autora tinha um grupo fechado e a filha dessa pessoa estava nesse grupo fechado e a autora colocou o link da resenha e pediu para as leitoras irem até lá para detonar a pessoa. E aí eu sei que gerou uma situação que houve ameaças de processo, né? A autora ameaçou processar a blogueira, mandou ela tirar a resenha do ar. Foi um lance assim. Eu sei que na situação toda entrou uma advogada no meio, a advogada, né, vou mandar um beijo pra ela, minha amiga aí, que é fanzona de Outlander também, Paloma Casalia. O nome da advogada pode falar, porque ninguém vai descobrir quem é. A Paloma, eu lembro que a Paloma, né, foi ver a situação e falou: gente, essa discussão não cabe, os erros já foram colocados na mesa, a gente já sabe quais são os erros. A questão é, qualquer tipo de comentário ofensivo que tenha vindo de ambas as partes, vamos apagar. É ponto final, ela não te ofendeu, ela não ofendeu sua moral, não ofendeu sua dignidade, ela falou que ela não gostou do livro, a crítica está fundamentada, ela não vai apagar a resenha, consequentemente você pediu para as pessoas irem citar lá na resenha, isso não tem cabimento. Eu sei que a situação, a própria autora depois botou a mão na consciência, viu, apagou, pediu desculpas, falou que não tinha intenção, o negócio morreu ali, é essa história. Mas depois disso a gente viu outros desdobramentos, né? O lance das autoras serem independentes, né, também acaba dando uma possibilidade, não é possibilidade, mas ela tem que comandar tudo vem na mão dela, tudo é enviado para ela não tem um funcionário, ela não tem alguém que possa fazer uma triagem. Porque assim, eu não consigo imaginar hoje ver, por exemplo, Nora Roberts. O quê? Falou mal do meu livro? Vou lá condenar. Não, tem um caso aqui que é excelente. Tem uma avaliação de um cara chamado Maurício e o título da avaliação dele é: o final foi muito ruim. Ele tá avaliando Harry Potter e as Relíquias da Morte. E ele deu 1 estrela. O final é muito ruim? O final é muito ruim. 1 estrela. Gente, eu queria falar um negócio pra ele. Né? E aí, vem a resenha dele. A resenha masculina, ela tem uma característica mais engraçada. Fico muito triste pelo final ter sido um clichê de mercado, o que age em antítese com como as obras foram sendo escritas em períodos em que a Rowling ainda não era cheia de dinheiro.
Se tivesse permanecido com dificuldades financeiras, o final da obra teria se tornado outro, certamente. Mas, infelizmente, é isso aí. Nossa. Ou seja, o dinheiro fez ela virar uma péssima escritora. Quando ela era pobre, ela era maravilhosa. Ela começou a ganhar dinheiro, a obra dela ficou uma bosta. Ficou ruim. Sabe? Então, é meio estranho isso aí, né? A Stephanie Meyer escreveu o Crepúsculo. Vamos falar mal de Crepúsculo, porque as fãs dela não deixam aí, podem me matar. Eu acho que ela se tornou melhor com o passar do tempo. E ela já tava com um burro cheio de dinheiro aí. Quando ela escreveu A Hospedeira é um livro muito superior, eu acho, à saga. É um livro de drama, você chora, claro, tem lá o elemento de ficção científica e tal, tem uma coisa dos extraterrestres. E aí, o Jim, qual é a desculpa? Ela ficou melhor depois? A grana... Sim, a grana fez ela... O que eu fico na dúvida é realmente quem é você para julgar, para dar uma informação desse tipo. Eu acho que quando ela não tinha dinheiro, ela era melhor. Olha isso. É uma coisa totalmente infundada e não é falando de um romance de uma autora nacional independente. É você falando de uma das maiores obras dos últimos tempos. Que vai ser eternizada aí pra todo sempre. E aí esse cara acha que tá ok. Dá uma estrela. Quem é a opinião dele, mas é uma opinião... O que motivou essa criatura a fazer um comentário? Exatamente. Quem é ele? Quais são as leituras que ele faz? Né? Porque muita gente também, né? Não é o caso da J.K. falar, ok, meu amigo, vamos conversar aqui. Chama ele pra um café. Vamos bater um papo aqui, me fala o que você não gostou e por quê. Não é o caso. Ou dela mandar os seguidores dela irem atrás dele para reclamar. Agora, diminui a escala disso. Pensa numa autora independente que fez livro sozinha, em alguns casos fez capa sozinha, fez revisão sozinha, lançou o livro e vem uma pessoa dizer uma coisa que não tem nada a ver. Porque a verdade é que existem críticas e críticas. Sim. Sabe? Eu tive dificuldade com um livro meu e eu fui olhar as críticas e eu vi que tinha 4 pessoas dizendo a mesma coisa. O erro não pode ser delas, o erro só pode ser meu. Se 4 pessoas leram separadamente e acharam a mesma coisa... Ou você pode estar sendo vítima de um complô. As 4 se reuniram. Será? Vamos acabar com... Será que é um bullying? Bullying de guerrilha? Bullying de guerrilha. Vai todo mundo bullying por atacado. É a única opção. Ou essas pessoas se reuniram e falaram, vamos fazer isso aqui. Ou então, eu passei essa impressão. Então eu tenho que avaliar. Mas eu acho que no caso da autora, ela também tem que saber fazer essa avaliação mesmo. Fazer essa triagem. Porque tem casos que você não pode levar pro lado pessoal. É aquela coisa. Cara... Eu escrevi um livro. Alguém não vai gostar dele. Como vai ter gente que vai amar. Você tem que estar preparado para isso. E tem gente que não está preparado para isso. Tem que saber lidar. Eu entendo que tem situações que algumas autoras na Amazon passaram a sustentar suas famílias com o dinheiro que vem dali. Né? Tem casos assim, de autora que fugiu de violência doméstica, inclusive aqui no Brasil, que saiu de um casamento ou de um relacionamento abusivo, pegou os filhos, passou a sustentar seus filhos com o dinheiro da Amazon. Então ela sabe que ela tem que continuar produzindo, não tem opção para ela. E o momento é muito difícil. Você imagina uma autora que ganhava 5 mil com um livro, às vezes, no mês, que era uma grana relativa, hoje ela tá ganhando 1.500. Como é que ela faz? Para pagar aluguel, sustentar a família, não é fácil. Né? Então eu acho que nessa hora, nossa responsabilidade ela tem que ser maior. Saber como se colocar na hora de uma crítica. Você está envolvendo pessoas ali. Isso, de certa forma, sempre houve. Sim. E até eu acredito que por isso a facilidade da Ivana em dar uma estrela para ela. Sim. É uma autora internacional, sabe? Talvez ela não tivesse a mesma facilidade que uma autora nacional. Não sei. Eu acho que não, hein? Tem uma estrela... Baseando no Chato e Cansativo. No Chato e Cansativo tem, mas em resumo aí pesadinho. Mas assim, a minha questão é uma estrela que vale a pena? Porque aí eu vou te dar a minha forma de ver, a minha opinião e o meu comportamento. Se for pra dar menos de 4 estrelas, eu nem avalio. Essa é a diferença. Vou até olhar minha Amazon se eu dei 3 estrelas pra alguém. Hoje eu vou passar na linha. Sabe? Eu já avalio pouco. Eu não sou aquela pessoa que vai pegar todo livro que leu e avaliar. Não sou essa pessoa. Mas, quando eu faço, é pra elogiar. Até porque eu entro em contato com as autoras. Que eu acho que é uma coisa que todo mundo devia fazer. Hoje dá pra fazer isso. Né? Sabe? São autoras nacionais. Denise é amiga de várias autoras. Várias. Toma café lá, come bolo. Elizabeth Saint-Michel não deixa uma pergunta dela sem resposta. Já tá viciada em curau de milho. Todos feitos por ele. Senhora, eu fiz aqui, não cozinho mais há muitos anos, mas pra você
Mas isso, a facilidade que a internet deu, né? Pra gente Exato. entrar em contato. Entra em contato, falar, olha, eu li lindo. o seu livro, adorei. Os livros dela, todos que eu li, eu gostei. Eu mandei mensagem pra ela. Hoje eu não fico mais deslumbrada. Antes eu ficava. Mary Belo também. Eu ficava deslumbrada. Hoje eu não fico mais não. Porque eu falava assim, nunca essa pessoa vai responder. A pessoa vai e responde. Cara, muito obrigada. Heloísa James também, eu tava lá. Eu li, gostei. Sua amiga também? Você faz papo? Olha parceira, isso, minha parceira. Ai, hoje, Lulu. Quem é Lulu? Heloísa James. Eu e ela, Júlia Queen. Já tá assim, nesse patamar. Mas é engraçado, porque a gente tem essa noção de que essas pessoas são inatingíveis. E não são. Sim. Não só as autoras nacionais, como as internacionais. E depois, mesmo que ela não te responda pelo motivo que for, porque não é ela que cuida da página, porque essa informação não chegou nela, porque ela recebeu 8 mil mensagens, não interessa. De alguma forma, ela vai saber. Vai chegar até ela aquela avaliação. E isso é muito bom. Se é tão fácil entrar na Amazon, tacar uma estrela e dizer era bom quando você era pobre, era bom, isso é muito quando louco, você né? passava fome, você escrevia bem a beça. Mas eu acredito nessa avaliação, eu vou dizer por quê. Eu comia um hambúrguer de um senhor que morava perto de casa, as unhas dele eram toda preta. Aí meu pai, quando eu era pequeno, você vai comer isso? Vou, meu olho salivava, assim, você tá salivando o corpo inteiro. Mas ele começou a ficar limpinho. O rosto não era mais a mesma coisa. Não era. Quando ele começou a usar luva, perdeu o encanto pra mim. Botou luva, acabou. Eu falei, como? Monetizou. Meu pai adorava aquele churrasco grego que tinha, né, nas feiras, lembra? Ia cortando. Minha mãe... Ele tem gato, gambá, tudo. pombo. Aí meu pai, nossa, isso é muito gostoso. Minha mãe, por que será que eu falei assim? É micróbio na unha do cara, ele dá um temperinho ali. O cachorro quente que você faz em casa não fica não tá, me desculpa, mas não fica não, muito limpinho, né? Muito higiênico, você fica assim, tem alguma coisa faltando. Tem um problema ali. Eu só acho que na hora de fazer uma crítica, a gente tem que avaliar tudo, né? Eu realmente, isso é ruim, eu pensando comigo. A gente tem que aprender a avaliar mais, sabe? Sim. Eu não gostei, eu acho que a pessoa tem que ter liberdade pra dizer que não gostou. Gente, não é um livro pra mim. Tem uma autora que eu não vou falar o nome, posso falar depois pra vocês, se vocês quiserem saber. Todo mundo ama. É 5 estrelas. Eu li o primeiro livro, eu não passei da página 38. Eu não consegui. Tudo me soou infantil, tudo me soou... Eu tô mais chocada de você saber o número da página. Até hoje, 38. Eu lembro porque foi marcante. Aconteceu uma situação no livro, eu parei ali. Eu falei, não acredito que essa pessoa tá passando por isso. Pra mim, era dizer que ela era muito burra. E ela tava... Não posso falar mais, não, assim, eu vou revelar qual é. Vai sair o nome. Aconteceu... Quantas estrelas Ivana deu? Então, Ivana não leu esse livro, até onde eu sei. Mas eu não avaliei. E depois disso, eu não arrisquei mais nada. Depois me disseram que, melhora. Mas eu tinha, assim, pessoas próximas a mim tinham dito, Limar é maravilhoso. Né? E eu escuto muita opinião das colegas e eu falo, cara, eu vou ler o que elas querem ler, as mesmas coisas, né? Eu vou curtir. Aí eu preferi fazer o quê? Eu não avaliei. A minha opinião não vai acrescentar em nada nesse caso. Essa autora já é um sucesso. De que maneira eu vou contribuir dando uma crítica negativa? Eu só vou virar hater. Então eu não vou virar. Quando alguém tá conversando, gente, pra mim não deu. Essa autora... E também saber fazer determinados tipos de avaliação. Tipo, o livro é bom? Cara, o livro é bem escrito, o livro é bem elaborado, ele só não é pra mim. Tem muito isso, né? Sim. Porque o livro não é pra você. E aí não é pra você, você vai avaliar como? Eu falo isso. Que é um nome, vou citar um nome de um autor que não é pra mim. Nicholas Sparks. Que é um ótimo escritor, mas não é... Não dá pra você dizer que o cara escreve mal. Não, mas o tipo de coisa que ele escreve, eu não sou o público-alvo dele. Sim. Então, pra mim, nem ele, nem nenhum outro que tenha o estilo dele vai lá. Na minha casa, não faz sucesso. Cara, eu leio o Nicholas Sparks, mas eu tenho que estar bem emocionalmente pra ler. Mas é exatamente isso que me incomoda. Sabe? Se eu leio um romance que tem a final feliz, mas tem muito percalço, muita coisa, muito drama, eu já não fico bem. Imagine os dele que na maior parte das vezes não tem final feliz. Não. Então, cara, eu não vou perder meu tempo, não vou gastar minhas lágrimas. Eu li um há pouco tempo que eu tô até agora pensando, foi feliz? Eu ainda não sei se o final foi feliz. Eu tô assim, será que foi? Eu não tô enxergando. E assim, isso é uma coisa pessoal. Então eu não posso chegar, dar uma estrela pra ele e dizer que é uma porcaria, que faz chorar e que... Sabe, não tem sentido essa crítica. Tem um autor, vou falar nacional, porque ele é nacional, eu gosto demais do trabalho dele, eu pensei assim, sabe? Na primeira vez que eu li um livro, eu pensei, será que é o Nicholas Sparks? Fiquei muito preocupada de ser Nicholas Sparks. Não era. Que é o Maurício Gomide. Sim. Os livros dele tem, assim,
é uma história legal, divertida, você fica presa. E tem um final que você gosta, um final feliz. Inclusive, eu tenho até meu elenco já. Maurício, se estiver ouvindo a gente aqui, quiser dar uma entrevista aqui pra gente, eu já tenho o elenco formado. Tem aquele ator português que vive fazendo trabalho aqui no Brasil, tão bonitão, de tem barba. Eu não lembro o nome dele. Não é o... Tem um que tem cara de moleque novo. Esse não é esse, não. É um português bonitão, fortão. Não lembro o nome dele. Todos eles perderam o sotaque. Esse tá com... Eu agora até entender esse processo. Também não sei, mas esse é bonitão, eu já até sei, porque tem uma cena de um livro lá que aparece um cara de cavalo, aí minha alma Sabrina fala mais alto. Eu já logo imaginei o cara. E assim, é um livro fantástico. Quando eu leio, eu falo, cara, todo mundo tem que ler esse livro. Ele saiu do lugar comum. Ele tem histórias bonitas. Na época na era internet, né, que o negócio estava fervendo, ele fala de um livro de uma troca de cartas entre dois velhinhos, né, que eles escrevem cartas um pro outro. Ela tá no Brasil e o cara tá em Portugal. E aí a velhinha incapaz de escrever as cartas, ela começa a escrever no lugar da velhinha. E ela se apaixona pelo cara pelas cartas. Não é sensacional, sim, cara? Tipo, a internet tá aí, ela com celular de alta tecnologia e ela tá escrevendo cartas pra um homem que ela sabe, gente, não posso fazer isso, não posso me apaixonar. Depois eu conto o final pra vocês, que eu não vou contar no ar, a pessoa vai querer me matar. Mas quando eu li aquele livro, eu vi uma crítica, eu lembro de uma crítica a esse livro do Gomide. Não gostei, muito esquisito. Era só mandar um e-mail, hahaha. Aí eu falei, filha, você não captou, não é possível. É óbvio que ele fala exatamente isso. O livro, a história, gira em torno de duas pessoas que estão vivendo nessa era tecnológica, mas não fazem uso dela. Sabe, não tem porquê. A história é totalmente coerente, incrível. A menina trabalha nos Correios, né, e ela faz amizade com essa pessoa. A história é linda, linda, linda. Já tem filme, elenco, produtores, só me chamar, que eu só não tenho dinheiro, gente, mas eu já tenho aqui, é só me chamar. Cara, a gente também tem que saber quando avaliar isso. E aí você vai fazer uma crítica baseada na sua opinião do mundo. Não tem condições. E aí você dá 2 estrelas. Uma coisa que nem todo mundo sabe é que, assim, o sistema de estrelas da Amazon, ele é bem cruel. Ele sobe e levanta você. Então as pessoas não têm noção. Esse é outro aspecto. Você pode falar o que você quiser do livro. Você só tem que ser coerente entre as estrelas que você dá e o que você diz. Porque eu já peguei livro que a resenha era maravilhoso, 3 estrelas. Você não pode chamar um livro de maravilhoso da 3 estrelas. Isso derruba você. Derruba. Para você recuperar essas estrelas que você perdeu, digamos, essas 2 estrelas que eu perdi, eu tenho que ter mais 3 avaliações 5 estrelas para eu conseguir equilibrar essa balança. Agora você imagina uma avaliação 1 estrela. Certo, cara. Entendeu? E por um motivo bobo. Chato e cansativo. Chato e cansativo. Não, o meu problema com chato e cansativo nem é que ela não tem o direito. Às vezes o livro é chato e cansativo. E quando acontece comigo, aconteceu até recentemente, é que eu tenho muita dificuldade de abandonar livro. Eu leio, sabe? Eu me penitencio e eu vou até o final. Mas quando é chato e cansativo, você deixa pra lá, você abandona, você não termina. Imagina você ler um livro que é chato e cansativo e não é física, química ou matemática. Não faz muito sentido. Pra mim, quando eu tô lendo esse livro, pra mim ele tem que me prender de uma maneira. Chato e cansativo, nem série, nem filme, nem nada. Cara, eu tava numa Bienal em São Paulo. Eu conheci a Janice Gisleri, que ela escreve a série dos Lobos de Esther. E eu já tinha visto divulgação, propaganda. Sabe quando aquilo passa na sua timeline e não fixa, mas não fixa? Aí eu conheci ela na Bienal e ela começou a falar dos livros dela pra mim e pra mais alguém que tava comigo. E era um sábado. Não, minto. Não, era isso mesmo, um sábado. Ela falou, eu fui embora. E ela falou de um jeito, eu falei, cara, eu preciso ler esse livro. Eu vou comprar o primeiro. Aí ela tava lá, eu falei assim, quer saber? Eu tinha dinheiro, né, hoje. Tô matando o cachorro ali. Eu vou comprar todos os livros da série que já estão lançados. Se eu não gostar, eu passo adiante. Cara, eu comecei a ler no hotel quando eu voltei da Bienal. Eu fiquei desesperada. Eu preciso ler esse livro, preciso saber o que acontece, porque já acontece de um ritmo assim. E aí, de repente, ela para e volta um pouquinho. E é um negócio assim alucinante. Eu falei, cara, e aí eu comecei a falar dos livros dela nos eventos no Rio. E muita gente falou assim, eu preciso ler isso. Tem na Amazon, tem pra comprar. E acabou sendo efeito. A galera comprou o livro na Amazon, leu. Algumas meninas que falaram pra mim, foram comprar os físicos, autografaram e fizeram uma avaliação. Essas meninas que compraram o livro
Vocês avaliaram, gente? É importante avaliar. Se você gosta, eu entendo que acaba sendo aquela coisa, pô, eu comprei, fui lá, prestigiei. Gente, isso para outras pessoas poderem ver o trabalho, para poder acompanhar, né? Eu não tenho, por exemplo, até olhar na Amazon, ver se alguém falou mal de livro da Janice, vou lá, vou porrada. São muito bons os livros dela, sabe? Ela tem um segundo livro que eu acho que foi um livro que ela mais ousou, né? Que ela inventou uma mitologia ali, né? Que tem um casal lá que ela falou assim, tô cansada, porque ela quer parar a série, já tô preocupada, não tem que parar nada. Tem muito personagem aí que ainda não tem história. Mas eu entendo, assim, tem hora que cansa mesmo, mas eu fui ler umas críticas, cara, a maioria foi muito elogiosa. Mas a crítica que não tá elogiosa é, não gosto de livro com lobo. Então, cara, isso não é crítica, velho. Isso não é uma crítica. Lobo de Esther, tem um lobo na capa, você pega... Os caras são lobos, eu não gosto de livro de lobo. Eu falo, então por que você leu, seu filho de uma... Dá vontade de falar, dá na cara da pessoa. Aí vai lá e dá uma estrela. Essa estrela, desculpa, eu desconsidero. Ela não tem que estar ali. Ela sabe aquela coisa, tá, você não nem que tá aqui, linda. Você não sabe. Você não Você desconsidera, mas a Amazon não. Não. Ela vai trazer essa avaliação lá pra baixo, vai... E ela troca de quê? O lance é que não sejamos Ivana, né? Essa é a grande história. Exato. E assim, eu tenho uma coisa bacana na Ivana. O nome, Ivana. Ivana, não fique brava. A gente não tá falando mal da Ivana, tá, gente? Pelo amor de Deus. A gente tá falando do quê? A gente só tá falando mal das suas avaliações. Tô brincando, assim, um pouquinho. Claro, a gente não sabe quem é a Ivana não é conhecida, a gente tá se sentindo livre pra falar. Sim. Exatamente. Só tem o primeiro nome, então, assim... E a gente não tá prejudicando a Ivana, nem queremos. Nem é a intenção. Sim. A intenção é só pensar, avaliar o assunto. O que eu gosto em relação à Ivana é que ela avalia os livros que ela lê. Sim. Isso é uma coisa bacana. Que quantas vezes você pensa em comprar um livro e desiste se lá não tem avaliação nenhuma. Pô, ninguém leu esse livro, cara. Isso aqui não deve ser bom. A não ser que seja um amigo. Alguém que você conhece, indicou o livro. Mas fora isso, uma pessoa que você não conhece. Você vai lá e fala, eu vou comprar esse livro aqui. Chega lá, não tem nenhuma avaliação. Ou tem uma avaliação da Ivana, dizendo que é chato e cansativo, você vai comprar. É um risco muito grande que a pessoa corre. Entendeu? Então, o fato da Ivana avaliar os livros que ela compra é uma coisa para se valorizar. Ela tá entre os principais avaliadores da... Eu acho que entre quem ela tá entre os principais. Então, é uma prática. Entre a pessoa que tá entre os 50 avaliadores. Eu já vi também. Eu falei, meu Deus, gente, o que essa pessoa tá fazendo aí? Que eu não consigo... Já vi também, 50 principais. É um negócio assim, é você dedicar... É um tempo seu que você tá ali jogando. Porque pra ver entre os 50, você tem que avaliar muita coisa. Eu vi um vídeo do Felipe Neto, que ele fala sobre avaliações no iFood. Ele mesmo admite no vídeo que ele não avalia. Eu também não avalio. Aí ele falou assim, eu não avalio, tenho preguiça. Aí o Bruno, né, Bruno Corrêa, que faz às vezes os vídeos com ele, né, falou assim, eu avalio tudo, né. Mas também você come tudo, né, tem que avaliar. Aí eu pensei, cara, é isso mesmo, você tem que avaliar tudo, porque se não for bom, e aí? Ou às vezes o cara tá lá com um sanduíche que é bom, foi mal avaliado uma vez, não foi avaliado pelos outros que gostaram do sanduíche, e aí a nota do cara vai lá pra baixo, isso prejudica o cara. Então, assim, a gente quer, na verdade, a ideia desse programa é pra falar, avaliem os livros sim. A gente não acha que as pessoas não têm que avaliar, elas têm que avaliar. Mas a gente tem que ter ponderação na hora de avaliar. Responsabilidade. E falar, gente, olha só, tô dando aqui, se é um livro mais ou menos, se você não gostou do livro, tem umas justificativas. Cara, eu acho que aí cabe mesmo 3 estrelas, né? Tem coisas que são muito pessoais, mete 4 estrelas. Agora, se você acha que o livro é bom, o autor escreve bem, o livro não é pra você, eu dou 5 estrelas e falo, gente, não é pra mim o livro, mas o livro tem muita qualidade, então eu espero que ele ache o público, tô dando 5 estrelas pra que ele encontre o público dele. É meio isso, né? Então tem menos peso, assim, cara, Emma Wiles... Tem umas promessas. Que não é porque você não gostou, não é seu estilo, que o livro é ruim. Que o livro é bom, né? Eu sei de notícias, depois vocês procurem o nome da tradutora do livro, a tradutora prometeu metade do fiofó pra autora. Então, se a Emma White quiser, tem metade desse fiofó aí em jogo, de tão maravilhosa que ela é. Olha, é preciso esclarecer esse ponto. Quem será que traduziu? Porque eu não posso deixar essa informação assim, em brancas nuvens, como diria minha avó. O que eu acho é o seguinte, eu traduzi o livro, cara. Porque o fiofó tá perdido, tem dinheiro pra pagar esse fiofó? É só a metade. Eu traduzi o livro da Emma. Então, não tô sentada de lado que você já perdeu. E assim, e foi o motivo pelo qual a resenha me chamou a atenção. Porque
eu fico com medo de haver uma crítica que diga que a tradução não tá boa. Sim. Que é uma possibilidade. Então, eu fui olhar as avaliações. Quando eu vi uma estrela, eu falei, pronto, a tradução acabou com ela. E não era esse o problema. Então, por esse motivo, eu cheguei nessa avaliação. O livro tem uma preparadora, ela tem duas, eu ia me elogiar agora. O livro tem uma preparadora, a Bia Carvalho, né, que é tradutora, escritora, também preparou o texto. A revisão foi da Luciane Rangel. Então, assim, o livro passou pela mão de muita gente, todo mundo aqui, na verdade... Passou pela mão de 3 escritoras, uma preparadora. Foi um trabalho, mas é porque é um livro... Assim, eu não coloquei o meu fiofó no jogo, porque você já tinha colocado o seu. Então, eu acho desperdício jogar várias... Sem necessidade. Porque isso foi uma coisa que a gente falou, cara, é possível. Tem livro que, às vezes, não é um momento que você tá lendo num momento ruim. Tem livro que você tá lendo e fala, cara, eu não tô conseguindo pegar esse livro. Né? Tem um lance da Leninha, ela tava lendo o livro, Leninha do Sempre Romântica, tá, gente? Blog. Ela tava lendo uma... Não acho que você tô confundindo com o livro da Ana. Um livro da Lucy, que era Um Aconto de Cavaleiro. Ela começou a ler o livro, só que ela tava passando por uns problemas pessoais, tava cuidando de umas coisas, eu falei, mas deu uma parada. Não é o meu momento pra ler o livro. Eu não tô conseguindo me conectar com ele, eu vou ler depois. Passou um mês, ela pegou o livro, devorou o livro em 2 dias. Oh, meu Deus, eu tinha que parar pra ler, realmente não podia ter lido naquela época, e eu vi. Eu poderia ter dado uma avaliação ruim por um momento ruim que eu estava passando. Né? Mas assim, será que a gente tem que se conhecer muito bem, né, pra saber que não era o momento exato, né? Senão fica estranho, fica esquisito, né? Você dá uma avaliação negativa e o negócio não corre bem. Né? É hora de você fazer essa autoavaliação. A questão especificamente do livro da Emma foi que ela pegou justo nos pontos que eu achei mais sensacionais do livro. Ela achou que não viu nada demais na trama e que o livro é chato e cansativo. Isso aí eu já entendi que Ivana acha tudo chato e cansativo. Que eu não acho que é o caso do livro. Mas, cara, não é o caso. Esse foi o meu problema. Sim. Porque se ela tivesse feito outras críticas, alguma coisa que eu não tivesse percebido, talvez eu falasse, talvez ela tenha razão. Mas ela pegou justamente nos pontos em que eu acho que ela é mais incrível. Ela pega uma coisa que é óbvia, que a gente já viu em milhares de livros, que é uma aposta. Sim. E ela transforma isso completamente. Ela conta essa história de uma forma completamente diferente. E sabe, ela cria personagens que a gente gosta. Os 4 personagens principais do livro são personagens que a gente torce por eles. E aí você vem e lê uma crítica de que não vi nada demais, né? Sabe, eu não sei. Eu tenho dificuldade de entender o motivo dela ter achado o livro chato. Sabe? O que faltou acontecer nesse livro? O que ela queria nesse livro que ele não tinha? Sinceramente, eu acho que nem ela sabe. Sabe? Essa é a minha questão. É tipo, como eu falei, quando eu li as críticas de livros meus e eu concordei, a pessoa me dizia o que faltou e eu entendia. Menos uma que falou que faltava sexo. Essa eu não entendi. Mas pode ter faltado sexo em outro lugar. Em outros casos, você lê e você fala, cara, eu concordo com isso aqui faltou mesmo. Eu acho que você tem que saber ouvir a crítica, né? Realmente, isso aqui faltou. Mas no caso da Emma, a crítica dela é muito oposta à realidade do livro. Sim. E aí eu fico na dúvida, falei, será que eu li errado? Será que eu li e traduzi errado? Será que tem alguma coisa aí? Será que eu vi uma coisa que não existe? Entendeu? Então, baseado na quantidade de resenhas que tem e no fato de que ela foi a única a dar 1 estrela, é algo que a gente tem que prestar atenção também, né? Pra saber se é algo que a gente tem que levar em consideração. Sim. Porque foi muito estranho. Eu lembro quando eu li, eu falei, tem certeza, Ivana? É isso que você tem pra me dizer? Ivana. 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 Eu, como leitora, quando eu peguei o livro, eu praticamente só larguei e já acabei de ler. E essa sensação que a gente tem, né? É um livro que passa muito rápido. Muito rápido. A tradutora penou, ela deixou de dormir, terminou, a preparadora ficou lá não sei quanto tempo trabalhando, que é um livro... Era assim, não é que ele é um livro trabalhoso, foi um livro que, na verdade, todo mundo tinha muito cuidado com ele, né? Não é que ele seja difícil, mas... É Emma White, né, cara? Foi mais cuidado. Metade de um fiofó foi perdido aí nesse processo. Porque foi um livro... Assim, na verdade, claro que eu sinto que as meninas, quem traduz, as tradutoras, têm um cuidado diferenciado com o romance de época.
O romance contemporâneo tem uma gíria, tem uma coisa assim que você vai se sentir mais relax traduzindo. Pode ser uma impressão totalmente louca que eu tô tendo aqui e não condiz com a realidade. Agora, o romance de época, eu senti que na Emma Wiles, né, tinha um cuidado. É um livro delicado, é um livro que passa rápido. Eu gostei dos conflitos, gostei de todos os personagens. Gostei do cara que é apaixonado, outro amigo que é apaixonado por uma mocinha e tá vendo ela noiva de outro cara. Eu gostei de tudo do livro. Tudo. Até do vilão, porque a gente também tem que gostar de odiar o vilão. E você gosta de odiar aquele cara, sabe? E a gente gostou disso. E aí a minha pergunta é, filha, você não gostou? É isso mesmo? Você não curtiu? E olha que eu leio romance de época. E olha... não tem essas avaliações da Ivana lá. Esse ela não avaliou. Então, gente, vamos deixar, a gente pode, né, encerrar o nosso bate-papo, a gente vai falar muito, e a Ivana deve estar com os ouvidos, as orelhas toda vermelha. Ivana, querida, entendo. A gente só não é nada contra você. A gente te ama, Ivana. E outra coisa, também não é uma defesa da Emma Wiles, é importante que isso se diga. Embora a gente ache o livro maravilhoso e tal, a gente não tá aqui pra defender. Pra defender nenhum livro, nem o meu que tomou 3 estrelas aí que faltava sexo. Nem você que vai perder metade do seu pau no jogo. Nada disso, Cara, não é uma defesa. A nossa defesa é pela avaliação. Façam a avaliação responsável. Exatamente. Sim. Avaliem as autoras, ajudem as autoras, especialmente as nacionais. Indiquem os livros. Deem 5 estrelas para que você gostou, sem precisar dar 1 estrela para outro que você nem leu. Tenha cuidado, tenha responsabilidade. E faça uma avaliação realista, levando em conta o que você realmente achou, sem ódio no coração. A gente vai pedir também se o pessoal lembra aí de algumas avaliações estranhas, né? Sim. Manda aí pra gente. Não deu nem tempo pra gente esquecer, eu esqueci de falar, mas se vocês, né, a gente tá aqui batendo esse papo sobre críticas, sobre comentários, né, na Amazon, né, a gente pode fazer um só de comentários depois no Scooby, porque também tem, no Goodreads. Exatamente. Né? Se você tem alguma sugestão aí de pauta pra gente, temas que a gente pode conversar aqui, né, autores que a gente pode entrevistar, livros que a gente tenha, né, pra resenhar, é só mandar um e-mail pra gente, que é o auristelaStreet@gmail.com. Né, o programa também vai estar disponibilizado no YouTube, é importante falar que a gente vai deixar lá para vocês poderem ouvir, além de todos os outros canais, né, que nós vamos colocar o Auristela. Então, gente, o programa por hoje é só, né? Mandando aí esse abração, esse beijo, esse carinho, esse abraço apertado aí na Ivana. Ivana, a gente te ama. E Marinette, a Marinette eu não posso, tadinha, Marinette. Marinette quase não foi mencionada. Mas e Maurício, que não gostou do final de Harry Potter. Maurício não Gomídio. Gomídio a gente tá aqui falando bem. Então a gente manda um abraço pra vocês aí. Vem aqui fazer o programa com a gente. Imagina, a Ivana amanhã liga. Eu sou a Ivana! Eu achei esse programa chato e cansativo. Eu não quero mais! Então, gente, por hoje é só. A gente se vê. Então, tchau, meninas. Até a próxima. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, até a próxima. Beijão pra todo mundo. Tchau.